e a sua benignidade dura para sempre. Hoje é culto de ceia. Eu quero já compartilhar uma palavra ao coração dos irmãos. Semana passada, Deus me deu uma palavra, e essa palavra tem ardido ao meu coração. E os irmãos terem ideia, muita coisa veio na minha mente. Deus me deu muita coisa. E preparei muita coisa, mas eu não quis fazer um esboço longo, uma que a gente não tem tanto tempo assim. E eu quero, talvez, nem trabalhar muito com o esboço, mas trabalhar com uma palavra mais aplicativa. Talvez eu não entre muito historicamente falando, talvez no começo, mas eu quero trazer esta palavra de uma forma aplicativa na vida da igreja, trazendo para os dias de hoje aquilo que Deus falou ao meu coração em relação à igreja do Senhor, em relação à pregação do Evangelho. Então a palavra está em Reis, 1 Reis, capítulo 1, 1 Reis, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Glória ao Senhor. Livro de 1 Reis, capítulo 1. A leitura é bem extensiva, mas eu vou ler alguns versículos aqui. Nós vamos lendo, quando eu achar que já deu aqui, eu paro, tá? Mas você acompanha a leitura na sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 1. Amém? Diz assim a palavra: Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhes os seus servos: Busquem para o rei nosso senhor uma moça virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma no seu seio, para que o rei nosso senhor aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia. Porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: Eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão, e tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, o rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas junto à pedra de Zoelete, que está junto às fontes de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém Natã, profeta, e Benaia e os valentes, e Salomão seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora, e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai e entra ao rei Davi, e dize-lhe: Não juraste tu, rei senhor meu, a tua serva, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no seu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando
tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e acabarei as tuas palavras. Então Betseba ao rei, entrou Betseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia ao rei. E Betseba inclinou-se a cabeça, se prostrou perante o rei, e disse ao rei: que tens? E ela lhes disse: Senhor meu, tu me juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará ao seu trono. E agora eis que Adonias reina. Agora, ó rei, meu senhor, tu não sabes, e matou vacas, bestas, cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e a Abiatar o sacerdote, a Joabe general do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Amém? Pai, nós queremos te louvar por esta palavra que lemos e colocamos diante do Senhor a vida dos teus filhos que estão aqui e os que estão em casa, e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e que o teu nome seja glorificado neste lugar, Pai. Quebre todos os laços, todas as barreiras, e fale poderosamente conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Quando eu estava lendo esta palavra e meditando sobre trazer algo para a igreja, eu quero falar um pouquinho sobre a ideia do que o Senhor falou comigo nessa palavra. O que o Espírito Santo falou ao meu coração a respeito desta palavra é falar sobre a nova geração de pastores, a nova geração de presbíteros, a nova geração de diáconos e diaconisas, a nova geração de líderes de departamentos, o Masbrac, o Febrac, Jubrac, a nova geração de evangelistas, a nova geração de pessoas que têm o chamado para o ministério do serviço. Então Deus falava ao meu coração sobre a nova geração de homens e mulheres que vão se comprometer com o reino de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de correria, um tempo em que nós estamos com um grande ponto de interrogação na nossa testa, sem saber o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã. Será que o ano vai terminar assim, todo mundo dessa forma, de máscara, afastamento? Será que como vai ser o nosso Natal? Como vai ser 2021? Será que essa vacina realmente vai solucionar? Nós estamos preocupados com as coisas da terra. Nós estamos com medo de ser infectados com a doença e de morrer como muitas pessoas morreram. Nós estamos com medo de ser atingido por muitas coisas. E nós não estamos preocupados com aquilo que realmente é importante sermos preocupados. E quando nós lemos esse texto, nós estamos vendo o final de um reinado de 40 anos, e 40 anos de sucesso, de um rei que reinou, e de um rei que foi o único rei reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Um homem que desde a sua adolescência cuidava das ovelhas do seu pai, com prudência e com sabedoria. Lutou contra ursos e contra leões para defender as ovelhas do seu pai sem ninguém ver. Obedeceu o seu pai em tudo que o seu pai disse. Levou os pães, os queijos, ouviu tudo o que estava acontecendo na guerra e não aceitou a afronta de um gigante e se posicionou para lutar contra aquele gigante. Foi zombado, foi exposto ao ridículo porque achavam que ele não tinha capacidade para lutar, mas ele se colocou firme, dizendo: eu vou lutar e vou vencer, e foi e enfrentou o gigante. E mesmo diante da afronta do gigante: vocês mandam um menino contra mim, eu vou matá-lo e vou dar as carnes dele às bestas feras da terra. Ele não se intimidou e ele disse: tu vens a mim com espadas e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem você está afrontando. E com uma pedra ele venceu aquele gigante. Ele cresceu, se tornou um grande soldado, e por onde ele passava, ouvia-se dizer: Saul matou milhares, mas Davi seus 10 milhares.
E o nome de Davi começou a ser propagado. Ele foi ungido rei novamente agora para assumir o trono. Começa reinando, depois reina sobre todo o reino de Israel. Ele começa bem o seu reinado. No meio do seu reinado, talvez por se sentir autossuficiente, talvez por sempre vencer as guerras, sempre ver as vitórias, porque ele era um homem que tinha a bênção de Deus. Ele julgou não necessário aquilo que era extremamente necessário, porque toda lei estabelecida por Deus, ela não pode ser pisada, ela tem que se cumprir, tem que se obedecer. E ele julgou não necessário ir à guerra, no tempo que era para os reis ir para a guerra. E ele decidiu ficar no seu palácio, e mandou Joabe, o chefe da guarda, e mandou seus exércitos para a guerra. Mas ele não foi para a batalha, ele ficou no seu palácio. E no tempo de sem saber o que fazer, caminhando por dentro do seu palácio, ele olha por uma das suas grandes janelas do palácio, e ele vê lá embaixo uma mulher linda e formosa se banhando. E ele então deseja aquela mulher, descobre que ela é casada, mulher de Urias, mas mesmo assim ele decide que ele vai se deitar com ela. E ele então se deita com aquela mulher, e tem um ato sexual com a mulher que não era sua esposa, e que era casada com um dos seus soldados. E agora ele começa a abrir um abismo dentro do seu reino, porque começar bem é importantíssimo, mas continuar bem é importante para a próxima geração que vai chegar, porque a próxima geração precisa ter um modelo, a próxima geração precisa ter uma referência, a próxima geração precisa ver quem está na frente e sentir o desejo também de fazer, de estar na frente. Eu venho de uma geração, e a minha geração de jovens, a minha geração de adolescentes, nós conversávamos quem seria o próximo pastor, quem seria o próximo líder de adolescentes, quem seria o próximo líder de jovens. E entre nós, não, eu vou ser o novo líder, não, eu que vou ser. Tá bom, então você fica sendo líder dos adolescentes, eu vou ser líder da Jubrac. Então nós tínhamos, não, eu vou ser pregador, não, eu vou ser músico na obra do Senhor. Então nós tínhamos no meu tempo, no meu tempo de jovem, adolescente, a minha geração queria estar no altar, a minha geração queria servir a Deus, a minha geração queria glorificar ao Senhor. E nós estamos passando por tempos que a mídia, que é muito importante, mas também ela pode ser uma bomba em mãos erradas, tem sido utilizada para muitas vezes causar escândalo na igreja, causar escândalo em grandes líderes de referências mundial até, que pecaram, que falharam, e que tem manchado, não Deus, não a igreja, mas manchado muitas vezes pessoas, porque a Bíblia diz que ai dos escândalos, mas ai daqueles por quem vierem os escândalos. Então, diante deste contexto que nós estamos vivendo, as pessoas estão tendo aversão em relação à igreja. Quando você fala para um jovem assim, você tem um chamado para ser um pastor, ele fala, Deus me livre de ser pastor, para ser caluniado, para ser taxado como todo mundo, eu não quero saber disso. Então nós estamos diante de um contexto em que muitos estão perdendo a essência. E Davi estava em meio do seu reinado, que poderia perder tudo e perder as suas gerações, por uma consequência de uma decisão errada. E uma decisão errada traz outras decisões erradas, porque um abismo chama outro abismo. A palavra de Deus diz isso. E nós vemos que o abismo de ele se deitar com a mulher que não era sua esposa, resultou-se em uma gravidez indesejada. O marido ainda estava na guerra, ele manda chamar o marido, e faz de tudo para o marido deitar com a mulher, e dizer, não, é seu filho porque você se deitou com ela. Então ele falou, não vou ficar aqui no palácio, sentado aqui na escadaria, porque não é justo os meus amigos estarem na guerra, e eu ir para casa desfrutar com a minha mulher. Então ele manda levá-lo novamente para a batalha,
e diz para Joabe: coloque ele na frente da batalha, e quando o exército inimigo chegar, vocês saem e deixam ele sozinho. Ele morreu ali. Eu acredito que outros soldados também morreram, porque quando um soldado é um soldado de honra, e é um soldado que tem aliança com outro soldado, ele não deixa o soldado sozinho. Eu acredito que junto com Urias tinha outros que estavam lá na frente. E quando o exército sai, eu acredito que não morreu só Urias, morreu outros soldados também, por um capricho de Davi. E nós percebemos então que este rei, segundo o coração de Deus, ele desobedece uma lei expressa por Deus, de os reis ir para a guerra. Depois ele tem um pecado de adultério. Depois ele tem um homicídio nas suas costas, acredito que não um só, mas vários. E depois ele tenta esconder o seu erro, se casando com aquela mulher. E aí, o tempo passa, a criança nasce, e agora ele está caminhando, encontra o profeta Natã, e o profeta Natã descobre o seu pecado. Ele então se lança diante de Deus chorando, buscando o perdão do Senhor. E o profeta diz: olha, Deus te perdoou, porém, porque você pecou, este filho que nasceu vai morrer. E o que você fez escondido, os seus inimigos farão com você na luz do dia. E a espada jamais se afastará da sua casa. E nós vemos que agora um reinado que estava tranquilo começa a ter algumas consequências, por causa de alguém que decidiu errar, alguém que decidiu pecar. E nós vemos então que Davi passa agora, amados, a viver as consequências do seu erro. Então o seu filho Absalão usurpa o trono. E antes da usurpação do trono, o que Deus disse: a espada não vai se afastar da sua casa. Aminon pega a sua irmã e acaba tirando a pureza da sua irmã. Depois ele é morto pelo seu irmão. A espada começa a entrar na casa de Davi. Absalão foge. Depois ele usurpa o trono do pai, toma o trono do pai. E o que o pai fez com a mulher escondido, ele deita-se com as concubinas do pai ao meio-dia, para todo mundo ver. E Davi então tem que fugir. Depois ele retoma o trono. O seu filho Absalão morre. A espada continua na casa de Davi. E Davi retoma o trono, continua o seu reinado, estabelecendo o seu governo, estabelecendo o seu reino, porque Deus o perdoou, porque Deus o purificou. Eu gosto muito do Salmo 51, que reflete o reconhecimento de Davi, de arrependimento ao Senhor. E eu vejo neste salmo realmente Deus trazendo Davi novamente, para viver como um rei, segundo o coração de Deus. E agora, no contexto do que nós lemos, nós vemos um Davi que está velho. Um Davi de tão velho que sentia frio, que precisaram pegar uma jovem virgem, não para ter sexo com ele, mas para se deitar, para esquentá-lo. E veja bem, não era tão velho assim, tinham 70 e poucos anos. Mas a velhice dele era pelas consequências de ser um soldado de guerra, e tantas coisas que ele passou. E ele estava velho, desgastado, cansado. E agora, amados, ele está numa situação em que era para ele começar a pensar na próxima geração. E eu creio que Davi só queria a morte. E agora aquele homem que era um rei firme, ele começa a deixar as coisas acontecerem. Os seus filhos fazer o que quer. Porque uma das coisas que atrapalha na vida de um pai é ele não ter mão firme, é ele não ter disciplina dentro da sua casa. Nós vemos que Adonias, ele tinha trânsito livre, fazia o que ele queria. A Bíblia diz: e buscaram para todos os termos de Israel uma moça formosa. Mas embaixo aqui, então, Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem adiante dele, e nunca
seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Porque Davi estava velho, Davi estava cansado, e Adonias disse: eu vou reinar. E o rei não disse nada. Tudo que ele decidia fazer, o rei não se preocupava. E muitas vezes os nossos filhos, eles vão crescendo, e eles vão tomando decisões erradas, com rebeldia, nos desrespeitando, fazendo coisas que não agradam a Deus e não agradam a família. E nós muitas vezes não temos mão forte, não temos disciplina. E essa decisão pode atrapalhar, nos fazer até perder os nossos filhos, perder o controle, e fazê-los muitas vezes desistir daquilo que é a verdade. Nós estamos vivendo em um mundo em que tudo pode. Nós vemos adolescentes, lá embaixo onde eu moro, é uma situação complicada. Eu digo crianças, porque para mim é criança, de 15, 16 anos, grávida, com 12 anos, comendo a língua do outro menino. Uma situação deplorável, e os pais achando: ai que lindo, é o meu genro. Um moleque de 12 anos, que genro o quê? Meu não vai, não vou ter nora de 12 anos, não vou ter nora de 13 anos, não vou ter. E se chegarem lá: pai, essa aqui é minha não vai nem falar morada. E quando falar fala assim: some daqui. Porque namorar com essa idade não. Porque nós precisamos, amados, entender que como pais cristãos, a nossa casa tem que ter ordem. E isso parte do princípio de nós também sermos modelo, sermos exemplos para os nossos filhos. Eu teve um tempo que eu estava muito atarefado com a igreja. E os meus filhos eram pequenos, a gente tinha que começar o trabalho aqui, a igreja estava muito assim afastada, a gente começando o trabalho, então eu me desdobrei para cuidar da igreja, e não tinha tempo para os meus filhos, e eu comecei a tomar uma decisão errada, porque como eu não tinha tempo para brincar com eles, eles tinham 5 e 3 anos, e foram crescendo nessa idade, 5, 6, 7, 8, e eu não tenho tempo de brincar com eles. Então, o que eu comecei a pensar? Bom, já que eu não posso brincar, também não posso cobrar. Então, eu começava a fazer as coisas. Às vezes, um bilhetinho da escola, eu deixava para passar. Fazia alguma coisa, respondia, eu também deixava passar. E minha esposa pegou no meu pé e falou: por quê? Porque às vezes eu acho porque como eu não tenho, não é por aí. Não é porque você não tem tempo, e eles sabem por quê. Porque agora você também não vai ter a disciplina que tem que ter com eles. Porque senão você vai perdê-los. Porque se nós queremos pensar na próxima geração, nós não podemos abrir mão da disciplina. Se nós queremos pensar na próxima geração, nós não podemos abrir mão de ensinar os nossos filhos a palavra. A Bíblia diz que nós temos que ensinar os nossos filhos sentados, andando, correndo, que nós temos que pregar a palavra para eles e fazer com que eles comam esta palavra e ruminam esta palavra e vivam esta palavra. Se eu estou pensando na próxima geração, eu não posso abrir mão de ensinar os meus filhos a orar, a ter uma vida de oração, a ter uma vida de louvor a Deus. Se eu estou pensando na próxima geração, eu não posso abrir mão de ensinar os meus filhos a obedecer os mais velhos, a obedecer as lideranças, a obedecer o governo do país. Se eu estou pensando nas próximas gerações, eu não posso abrir mão de que os meus filhos tenham um linguajar moderado. Porque existe linguagem que não pode estar nos lábios dos nossos filhos. A gente fala muito em casa sobre isso, sobre gírias. E sobre muitas gírias que eles falam que estão nas rodas de drogas, nas rodas de prostituição, de roubos. Então nós não podemos abrir mão. Porque quando você abre mão destas coisas, você está abrindo mão da próxima geração. Porque o Senhor está esperando uma geração de filhos e filhas, de homens e mulheres de Deus, que continue pregando a palavra, que continue levando o evangelho, que continue fazendo discípulos de todas as nações. Então nós vemos que Davi,
ele não ligou para Adonias. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite tivera 2, depois de Absalão, e tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, com Abiatar, o sacerdote, os quais ajuntavam seguindo a Adonias. Então ele conspirou contra o reino do seu pai, e trouxe aqueles que não faziam mais parte do reino de Davi, porque falharam, como Adonias, Abiatar. Ele trouxeram estes homens para que junto com ele pudesse conspirar o reino do seu pai. Nós entendemos que quando Deus tem um plano, o Senhor, Ele chama os teus filhos. Eu estava lá em São Paulo, e Deus me chamou para cá, para assumir uma igreja. Às vezes você está aí preocupado com as suas coisas, preocupado com a sua família, preocupado em ser feliz, preocupado em conquistar as suas coisas, em construir sua casa, em comprar o seu carro, em se casar, ou de restaurar o seu casamento. E Deus está te chamando, porque existe uma obra que Deus quer fazer através da sua vida, amados. A Bíblia diz para nós não ajuntarmos tesouro na terra, onde traça e ferrugem consome, mas ajuntarmos tesouro no céu. E quando a Bíblia fala de tesouros no céu, é de nós vivemos uma vida conforme nós vamos viver a vida no céu. Porque a Bíblia diz que no céu nós seremos como os anjos do Senhor. Anjos peca? Não estou falando dos anjos caídos, mas os anjos que estão no céu. Eles são santos, e eles cantam dia e noite: santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Então nós precisamos buscar esta santidade para morarmos no céu. Então ajuntar tesouro no céu é nós sermos santo como Deus é santo, é nós não ficarmos, irmãos, com a nossa mente voltada a alcançar as coisas nesta terra, porque tudo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós não podemos abrir mão desta vida em santidade, desta vida de louvor ao Senhor. É claro que enquanto nós estamos nesta terra, nós temos que orar pelo nosso país, nós temos que buscar em Deus um país mais justo, um país mais honesto, com menos corrupção, com menos roubo, menos matança, menos prostituição. Nós temos que buscar isso, mas nós não podemos, quando buscamos e alcançamos isso, nos conformar como se nós fôssemos ficar nesta terra, porque nós não vamos ficar nesta terra. Tudo que nós conquistamos nesta terra é por este período que vamos estar aqui, mas nós temos que continuar juntando tesouro no céu, temos que continuar buscando ter uma vida santa e consagrada ao Senhor, uma vida sem pecado, uma vida sem prostituição, uma vida sem vícios, uma vida sem mentira, sem engano, porque o Senhor procura uma igreja assim. E nós vemos então que ele estava se organizando, e ele então assume o reino em outro lugar, mas assume o reino. E agora nós vemos que o profeta Natã, ele chega até Betsebe e diz: olha, porque amados, nós precisamos entender uma coisa: não abra mão das promessas, porque a promessa de Deus na palavra é para mim e para você, e tudo que Deus prometeu na palavra, nós não podemos abrir mão das promessas de Deus. E Natã chega para Betsebe e fala: o que foi que Deus disse a respeito do seu filho? Que ele reinaria no lugar do seu marido, e Davi sabe disso. E você não está percebendo o que está acontecendo? O que está acontecendo? Adonias está reinando, assumiu o reino no lugar do teu filho. Era para ele estar reinando, e você não vai fazer nada. E talvez ela podia ter falado: mas eu vou fazer o quê? Não, você vai chegar diante do rei,
você vai pedir para entrar diante do rei, e você vai perguntar para o rei se ele sabe o que está acontecendo, sobre o que Adonias está fazendo com o reino. E quando você começar a falar, eu vou entrar, eu vou te ajudar a falar com o rei, para que o rei possa então tomar a decisão certa. Sabe o que o sacerdote fez aqui? O que o profeta fez aqui? O profeta fez aquela mãe entender que ela precisava colocar o seu filho no lugar certo, que ela não tinha que abrir mão do lugar onde o seu filho tinha que estar. Quantos pais e quantas mães que estão se conformando com seus filhos perdidos, com seus filhos no mundo, com seus filhos ouvindo funk, com seus filhos se prostituindo. Seus filhos vêm para a igreja, você vem para a igreja, mas eles fazem o que quer e também faz porque você também faz. E como é que nós podemos, amados, querer chamar a atenção se nós não tomamos as decisões certas? E agora nós vemos que porque o profeta foi chamado para denunciar pecado, porque o profeta foi chamado para chamar a atenção daqueles que não estão andando no caminho, daqueles que não estão fazendo a vontade de Deus e que precisam se voltar para fazer a vontade do Senhor. Quem será o próximo líder? Quem será o próximo pastor? Eu tenho 44 anos, vou completar 45 anos. Eu não sei se eu vou pastorear essa igreja mais 1 ano, 2 ou mais 10 anos. Mas vamos colocar que eu pastorei essa igreja mais 20 anos, o Senhor ainda não tenha voltado. Quem será o novo pastor? Pastor André, seus filhos, é o Natan, o João. Não existe nepotismo no evangelho. É lindo quando um pastor consegue passar isso para um filho, e o filho entender o chamado, porque viu no pai o homem de Deus, e querer ser um pastor, porque viu nisso algo importante. Isso é lindo, mas isso não tem que ser imposto. Isso é chamado. E chamado muitas vezes começa com o pai e com a mãe, trazendo a memória e colocando na mente dos teus filhos: você foi chamado para ser um príncipe, para ser uma princesa. Você foi chamado para pregar o evangelho. Você não é igual ao mundo. Você não vai andar igual ao mundo. Você não vai fazer o que o mundo faz. Pai, mas eu quero. Assim, mas na minha casa não vai. Porque aqui na minha casa tem ordem. Aqui na minha casa tem princípios. Enquanto estiver aqui, vai ter que andar como eu digo que tem que andar, na palavra. Mas, amados, entende uma coisa. Não chegue agora lá e vai fazendo isso se você não pratica isso. Porque senão não vai colar. Mãe, mas a senhora está falando para mim, a senhora não faz. Então, se você quer que a nova geração seja diferente da sua geração, comece a mudar as suas atitudes, comece a ter princípios, para que através dos princípios que você começou a estabelecer na sua vida, isso possa ser plantado na vida dos teus filhos, porque eles precisam ver isso em você. Por onde eu vou, a gente mora ali agora e até estava falando para minha esposa, eu falei, estou cansado. Toda vez que eu vou naquele mercadinho, a dona do mercadinho fala assim: olha, parabéns pelos seus filhos, eles são uma bênção, seus filhos são uma bênção, olha, eles são educados, eu nunca vi aqui nesse pedaço meninos como seus filhos. Toda vez que eu entro lá, ela fala a mesma coisa. E assim, porque a gente ensina, porque a gente passa princípios. De vez em quando dá aqueles deslizes, sim. E quando dá os deslizes, vou fazer como Davi? Vou virar as costas, não vou ligar para a decisão que eles estão tomando? Não. Porque nós precisamos pensar como os seus filhos estão andando, como que eu estou andando, o que estou fazendo, porque precisou que o profeta mostrasse para aquela mãe que ela não estava pensando naquilo que o Senhor tinha falado, porque você mãe, você pai, precisa olhar para a palavra e você precisa entender quais são as promessas que Deus tem para a sua família, quais são as promessas que Deus tem para a sua casa, e debaixo destas promessas, você precisa então levar a palavra para que verdadeiramente a sua casa viva por esses princípios, por essa verdade. É isso que nós precisamos ter. E aquela mãe estava vendo o que estava acontecendo, mas não estava se lembrando da promessa que foi feita por Deus: o seu filho vai reinar. E aí ela acordou,
E ela foi até o seu marido, entrou na presença do rei. E ele então disse tudo aquilo que ela precisava falar, para que o rei pudesse então entender. Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no seu trono. E ela foi falando, e Natã então entra: ó rei meu senhor, disseste tu, Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o seu trono? Foi isso que o Senhor falou? Porque hoje desceu e matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e o exército, e Abiatar, o seu sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei. É tão interessante que não chamaram Natã, não chamaram Salomão, não chamaram esses homens de Deus. Por quê? Porque sabiam que eles não iam concordar. Com quem você está andando? Com quem você tem aliança? Com quem está conspirando o reino? Com quem está conspirando o reino? Quebre aliança com quem está conspirando o reino. Quebre aliança com quem está pisando na palavra. Quebre aliança com quem está pisando em princípios, que fala mal do pastor, que fala mal da igreja, que fala mal mas eu não falo mal, mas você está andando junto, e você está ouvindo, emprestando seus ouvidos para essas pessoas. Por que não chamaram estes homens de Deus? Porque eles sabiam que eles não concordariam com isso, que eles não aceitariam essa conspiração, que eles iriam denunciar. E aprove Deus fazer com que Natã descobrisse o que estava acontecendo, porque ele era um profeta de Deus, e Deus mostrava as coisas para ele. E então ele disse para Betseba: olha, está acontecendo assim, 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 assim. Porque Deus não deixa a sua igreja enganada. Deus sempre vai mostrar aquilo que nós precisamos ver, para vivermos aquilo que nós temos que viver na palavra de Deus. Foi isso da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda a angústia, que como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim farei no dia de hoje. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. A atitude de um profeta mexeu com a mente de uma mãe, e fez uma mãe mudar as suas atitudes e tomar uma decisão de entrar diante do rei, de não abrir mão da bênção, de reivindicar a bênção da promessa de Deus. Veja bem, reivindicar a bênção não é colocar Deus na parede. Reivindicar a bênção não é a gente falar: o Senhor é obrigado a me dar. Reivindicar a bênção é nós trazermos ao coração de Deus a promessa que Ele mesmo fez. Porque as promessas de Deus para a sua família não é que os seus filhos vivam o que você viveu. Hoje você está na casa do Senhor, mas não responda para mim, responda para você. Você gostaria que os seus filhos tivessem a adolescência que você teve? Você gostaria que os seus filhos tivessem a juventude que você teve? O que você fez para ter a juventude que você teve? O que você fez para ser o adolescente que você foi? E você está percebendo que os seus filhos estão fazendo as mesmas coisas que você fazia quando era adolescente, estão fazendo as mesmas coisas que você fazia quando era jovem, e o resultado é o mesmo que você colheu na sua adolescência e na sua juventude. E você que hoje tem a palavra, e você hoje que conhece a promessa, não está fazendo nada para mudar o que os seus filhos estão caminhando para ser. Nós, como igreja do Senhor, precisamos ter a atitude certa. Talvez você está fazendo com seus filhos o que os seus pais fizeram com você.
E parece que você, sem perceber, está descontando todo o mal que você recebeu dos teus pais, nos teus filhos. Isso vai resultar a mesma pessoa amarga que você foi na sua adolescência, a mesma pessoa amarga que você foi na sua juventude, os seus filhos também serão. Então tome a decisão nesta noite de se arrepender e de se converter e de tomar as decisões certas para que as próximas gerações sejam melhores que as nossas. Talvez você teve uma juventude no mundo e os seus filhos estão tendo uma juventude na igreja, e você precisa lutar. Tem coisas que é difícil falar por causa da live, só que eu vou falar. Não vou citar nome. Se a carapuça servir, serviu, mas eu vou falar aquilo que está no meu coração. Nós tínhamos uma jovem que nós identificamos o chamado missionário. Era uma jovem que gostava de ler a Bíblia, que gostava de estudar a palavra, que ao final do culto ela vinha e pegava os meus esboços para levar para casa para estudar. Mas a mãe falava assim: se você ficar negócio muito na igreja, você vai ficar louca. Você precisa conhecer o mundo um pouco também, para depois você decidir o que você vai fazer. Você fica indo só, é só igreja, só igreja, só igreja. Você não tem vida social, você não tem lazer, é só igreja, só igreja, só igreja. E de tanta pressão, hoje ela não está mais na igreja. Hoje ela não está mais servindo o Senhor. E todo o projeto que Deus tinha, missionário, eu acredito que nesse momento ela estaria no campo missionário. Eu tenho certeza disso. Que hoje ela estaria talvez num treinamento, ou talvez já num campo missionário como missionária. Já estaria com certeza, porque já é maior de idade, porque Deus tinha pressa neste chamado. Mas porque a mãe não entendeu e começou a pressionar, a filha resolveu então fazer o que não era para ser feito. Talvez você não tenha pressionado o seu filho para ser o que ele tem que ser. Ah, mas a Bíblia diz que eu não posso provocar a ira aos meus filhos. Mas você entende o que é provocar a ira? Não está relacionado a você não ensinar. Porque ensinar não é provocar a ira. Ensinar é você semear boas sementes na vida do seu filho, com amor, com louvor e com referência. Então vai se consertar, vai colocar sua vida em ordem, para ser referência para sua casa, para ser referência para sua família, para que a próxima geração desta igreja seja uma geração de ganhadores de almas, seja uma geração de intercessores, seja uma geração de pastores, de líderes, de missionários, seja uma geração de presbíteros, de pessoas que vão fazer a obra do Senhor. Porque Deus espera uma igreja forte. Como eu disse, o meu intuito não é pregar esta palavra. Um dia eu vou pregar essa palavra de uma forma expositiva. Mas eu usei esse texto para trazer uma mensagem temática hoje para o seu coração. Quem será a próxima geração? Eu tenho me preocupado com a próxima geração. Estávamos aqui fazendo a limpeza da igreja. E o Diego estava lá com os nossos adolescentes pregando a palavra, ensinando a palavra. Talvez quem passe ali e fale assim: isso aí não vai ter resultado nenhum. Aí, ó. Mas eu tenho certeza, Diego, que o resultado será maravilhoso. Eu tenho certeza que uma das coisas que já é resultado, é o desejo que eles têm em conhecer a palavra, em conhecer a verdade. E eles vão crescer nesta graça. E você, pai e mãe, incentive os seus filhos a estar na casa do Senhor. Incentive os seus filhos a aprender a palavra de Deus, a estar na casa do Senhor. Nós vemos que depois que Davi fez a promessa: hoje mesmo seu filho vai estar no reino. Ele chamou os cantores, chamou os sacerdotes, chamou os levitas, mandou tocar a trombeta, fez toda a cerimônia de um rei, e empossou e ungiu Salomão como rei no seu lugar. E Adonias soube do outro lado: mas você não é o rei? Sim, eu sou o rei. Não, você não é o rei não, porque o rei Davi acabou de colocar o filho dele como rei, e ele foi ungido legitimamente como rei, porque Deus não quer você na ilegalidade, não, Deus quer você na legitimidade. Deus quer legitimar você como filho, quer legitimar você como líder, como profeta do Senhor, como evangelista do Senhor. E Deus conta comigo e com você para a nova geração.
Nós vemos que depois, Adonias foi todo mansinho, falou com Betseba: fala para meu irmão pelo menos dar aquela moça lá que dormia com meu pai para ser minha esposa, porque ela era bonita, ela era virgem. É a única coisa que eu quero do meu irmão. E ela foi e pediu pro seu filho: olha, já que você agora está como rei, cuidado com as orientações que você dá para o seu filho. Agora que você é o rei, seu irmão está triste, sabe? Porque ele estava como rei lá, e agora você é o rei. Então faz assim, ele pediu aquela moça para ser esposa dele. Ele olhou na cara da sua mãe e falou assim: ele mandou você vir aqui e me pedir aquela jovem para ser mulher dele. Amanhã ele vem me pedir o trono. Ele pegou o seu chefe da guarda e mandou matar o seu irmão. E matou. A espada não se afastou da casa de Davi por uma decisão errada. Depois mandou matar o chefe da guarda, o ex-chefe da guarda, que estava lá, Joabe, e ele foi, segurou na ponta do altar e não quis ir diante do rei. E ele falou assim: eu vou ficar aqui, prefiro morrer aqui do que ir na presença do rei. Ele falou isso, então faça o que ele pediu, mate ele lá. E ele morreu também. Abiatar, o sacerdote: olha, só não vou te matar porque você carregou a arca no tempo do meu pai, mas você vai ficar para os desertos, você não vai ter mais direito de ser sacerdote diante de Deus. Existem decisões que tomamos que nos afasta de Deus, que nos afasta da honra, que nos afasta da promessa, que nos afasta da vontade de Deus. A palavra de Deus fala que nós temos que buscar aquilo que é o querer do Senhor para as nossas vidas, porque os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos que os seus pensamentos. A palavra de Deus diz que nós temos que renovar a nossa mente, e nós não podemos nos conformar com este século, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quanto tempo que você está na igreja e você não ganhou uma alma para o Senhor? Quanto tempo que você está na igreja e você nunca ajudou em nada aqui no templo? Quanto tempo que você está na igreja e você nunca se colocou na brecha para servir em alguma frente da obra do Senhor? Porque você nunca tem tempo, porque você tem as suas coisas, porque você tem os seus temores, porque você tem as suas dificuldades, porque muitas vezes você se sente inferior e você se julga não ser capaz de assumir alguma coisa na igreja. Quem é capaz, querido? Nós não somos capazes, porque Deus não unge capacitados, mas Deus unge aquele que Ele chamou, e Ele capacita aqueles que Ele chamam para a sua obra. Pare de ficar falando: eu não sei fazer, eu não fui chamado para fazer, eu não tenho capacidade para fazer, porque Deus quer usar a sua vida. Se coloque na brecha, porque a próxima geração pode ser melhor, se você entender que depende também de você ser referência para a sua família, de você ser referência para os seus filhos, de você ser referência para os seus amigos de trabalho, para os seus vizinhos. Então você precisa ser referência para a sua casa, para aqueles que convivem com você. Quem será o próximo rei? Quem será o próximo pastor? Se prepare, ó Israel, para se encontrares com o Senhor teu Deus. Deus conta com você. Pastor, por que nós não temos Brasil para Cristo em Holanda Ops? Porque o pastor de Holanda Ops ainda não entendeu que ele foi chamado para pastorear lá. Deus já separou o pastor, mas ele ainda não tem coragem de se colocar na brecha. Por que nós não temos um pastor lá em Rincão? Porque o pastor de Rincão ainda não entendeu que ele já foi chamado por Deus, e ele está relutando para aceitar o chamado. Por que nós não temos liderança para tal departamento? Então, vai pensando aí. Se coloque na brecha. Deus quer usar você. Quero que você fique de pé. Eu quero fazer uma oração. A nossa irmã Nilza vai se preparar para cantar uma canção. Já fica aqui pronta, tá? Enquanto ela vai cantando, eu quero orar por você.
Mas eu quero que você ore também. Que oração você vai fazer? Uma oração de posicionamento. Assim como Salomão foi escolhido para ser o próximo rei, ele precisou do posicionamento de um profeta para chegar até a mãe e abrir a mente da mãe para aquilo que o seu filho estava perdendo por causa dela, não levar isso até o seu marido. Talvez se hoje você se posicionar, tudo vai ser diferente. Põe a mão no seu coração. Pode começar a adorar o Senhor. Nós vamos orar. Pai das luzes, nesta noite nós entramos diante da sua presença para colocar diante do Senhor cada um dos teus filhos que estão aqui. Tu és o Deus que conhece cada coração, cada vida, Pai. E a nossa oração é que o Senhor venha sondar os nossos corações, que o Senhor possa nos levar para o centro da tua vontade, para o centro do teu querer, Pai. Nós queremos reconhecer o chamado e queremos ser como um farol que brilha neste mundo. Queremos ser referência para esta geração de jovens, adolescentes, de crianças que estão aí, muitas vezes esperando alguma coisa acontecer, querendo ser outras coisas, querendo ser médico, querendo ser jogador de futebol, querendo ser youtuber, mas não entende que o chamado é maior, que o chamado é maior, o chamado de ser servo, o chamado de ser ungido de Deus, para levar o evangelho, para levar a palavra nos 4 cantos desta terra. Levanta, Senhor, uma geração de filhos. Levanta, Senhor, uma geração de homens e mulheres comprometidos com o Senhor. Levante, Senhor, uma geração de homens e mulheres que se posicione para o serviço do Senhor, para o serviço da sua palavra. Que o Senhor venha despertar uma igreja forte, que o Senhor venha despertar uma igreja santa, que o Senhor venha despertar uma igreja ungida, que o Senhor venha despertar uma igreja que viva debaixo da palavra, que viva debaixo de princípios. Oh Deus, que os nossos filhos, eles possam ser despertados através de nós como referência. Oh Deus, que nós possamos ser modelo para esta nova geração, modelo para esta nova geração que está chegando, Pai. Porque eles são, Pai, aqueles que foram chamados para pregar hoje, para levar hoje a sua palavra. Porque Davi não ungiu amanhã, ungiu hoje. Ele disse: hoje mesmo seu filho vai reinar. Hoje mesmo Deus conta com você. Hoje mesmo Deus quer usar a sua vida. Hoje mesmo Deus te quer na brecha. Hoje mesmo Deus te quer firmando uma aliança, quebrando aliança com o pecado, quebrando aliança com o mundo, com a carnalidade, com tudo que não agrada a Deus, e firmando uma aliança com o Senhor, e firmando uma aliança na palavra, na verdade. Vem, Senhor, e trata-nos como teus filhos, Pai. Nós não vamos deixar